na meditação. Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esse bate-papo aqui sobre os crânios, com essa meditação. Como a gente estava comentando há pouco, os crânios vão chegando na nossa vida conforme a nossa necessidade. Não é a gente exatamente que quer buscar um crânio, né? O crânio vem como uma consciência para estar nos auxiliando, para estar nos equilibrando, para estar nos ajudando a viver algum projeto, numa expansão de consciência. Opa, deixa eu ver que tem um monte de gente que entrou agora. Para ajudar numa expansão de consciência, para ajudar a gente a alcançar alguns objetivos. Eles vêm muito trabalhar essa questão de, sabe aquelas caídas de ficha, assim, nossa, eu estou fazendo isso, é por isso que as coisas não andam. Olha, se eu mudar isso, então... E aí as coisas começam a andar. Então, o crânio vem muito nessa toada de... É como se fosse um coach particular, que está ali meio para a gente o tempo todo, nos ajudando, nos equilibrando, nos dando dicas. Então, quanto mais a gente desenvolver essa conexão com os crânios, mais retorno deles a gente vai ter. Então, não é só um quartzo, ou só uma fluorita, ou só uma ametista que está ali, ou qualquer outra pedra. E, gente, não precisa ser só de quartzos, não, tá? Eu tenho um crânio de pedra-sabão, que é super forte. Então, não se resumam a dizer que só os de quartzo, alguma coisa assim, é que vão trabalhar. Todos os cristais, todos os tipos do reino mineral, eles podem vir a estar trabalhando nesses para nos auxiliar, tá? Deixa eu só mudar aqui a posição. Então, é a questão da gente se abrir, da gente se abrir para essa conexão, para que a gente esteja cada vez mais forte com ele. Então, como eu tinha comentado, quando eles chegam na casa da gente, a gente tem que fazer uma limpeza, como qualquer outro cristal, tá? A gente vai fazendo essa limpeza, respeitando também o material, então pode ser na água, pode ser na defumação, só tomando cuidado com o material que ele tem, para ver se ele pode ir na água, alguma coisa assim. Ou mesmo se ele pode pegar muito sol, por exemplo, uma ametista, se você deixar ela tomando muito sol, ela vai acabar enfraquecendo a coloração. Então, você tem que respeitar um pouquinho essa coisa do material. Porém, gente, é uma coisa que eu nunca faço, mas eu tenho um amigo que o crânio dele quer ficar no freezer. E o crânio dele mora no freezer. Tudo bem que é um crânio de meteorito, mas meteorito também é rico em ferro, só que ele não enferrujou até hoje. Mas ele mora no freezer. Então, tem algumas particularidades que os crânios pedem para a gente também. Tá? Depois você faz uma conexão com ele, se apresenta, pede para ele falar seu nome. E, gente, não significa que ele vai te falar o nome na hora, tá? Tem crânio que você abre o pacote ali e ele já sai falando. Muitas vezes tem uns que já sai falando com você antes de você chegar na tua casa, antes de você procurar por ele. Mas tem muitos que você tem que se apresentar, se conectar, se oferecer como guardião para cuidar dele, e a partir daí ele vai criando essa conexão. Eu gosto muito de levar crânios para viajar, não esses aqui tão grandes, né? Mas eu levo os meus pockets, eu brinco, são esses menorzinhos, e depois, quando eu volto, eu deixo os dois conversarem, e deixo eles lá, para que a gente se conecte com eles. Ok? Então, vamos entrando, acho que não tem mais ninguém aí que... Quando precisamos dessa expansão de consciência, mesmo não tendo um crânio, podemos apenas nos desconectar mentalmente com... Pode, Ana Lúcia. A gente se conecta com alguns crânios, eu às vezes me conecto com um crânio de amigo meu, eu me conecto com os meus, mesmo à distância, se ele não está comigo. Por exemplo, eu estou viajando, estou só com o pocket, mas eu sinto que eu preciso da ajuda dele. Então, eu peço pelo nome para que ele venha me ajudar aqui. No que eu estiver fazendo, onde eu precisar de um equilíbrio. Me conecto com crânios anciãos
também só chamando o nome, que são aqueles muito famosos, aqueles cânions que são milhares de anos ali, a gente também pode se conectar ou pela imagem dele, ou só chamando o nome dele. Então, existem várias formas de se conectar, é tudo muito quântico, a energia é quântica, a gente não tem que se limitar. Já fez Ok? alguma vez, Thaís? Oi? Não Você já se entendi. conectou alguma vez com esses? Você já se conectou alguma vez com esses famosos? Já. E o pessoal que Não dá medo, não. de jeito nenhum não dá medo. Inclusive, tem. Cadê a Rô estava aí? O pessoal do sábado, a gente se conectou com 3 ancestrais, 3 cânions ancestrais. Vocês mostrando a imagem para vocês, e a gente fez um fluxo de conexão. E as pessoas sentiram muito essa energia. E também conectamos com um crânio que está só no etérico. Ele existe fisicamente, ele se apresentou para mim já há um tempo, ele está no fundo do mar, e apenas pelo nome dele as pessoas conseguiram pegar a energia. Chamar essa energia, a gente conectar. Então, é muito disso que se fala o crânio. É legal ter um crânio físico, amo um crânio físico, mas de repente, se você não está podendo nesse momento, trabalha com um pocket e de repente você vai se conectando com os outros que foram apresentados. Oi, Rô. Oi, eu queria contar para vocês, né, que eu fiz o curso com a Thaís e logo que eu cheguei em casa, depois do curso, uma menina muito nova, mãe de 2 menininhas, pediu ajuda, porque ela estava sofrendo de amor. E ela foi abandonada. Daí eu acionei a Thaís, ela me lembrou o nome do crânio, né, Thaís? E daí a gente se conectou. Nossa, gente, foi mágico. A menina, ela se resgatou. É muito profundo. Os crânios trabalham de uma forma muito profunda com todos nós, que eu jamais imaginei. E eu já usei essa conexão com esse mesmo crânio que a Thaís nos conectou, né? Mais de 5 vezes. Em quantos dias? Em alguns dias, sabe? Então, eu já mandei para tanta gente e para cada pessoa ele agiu de um jeito. Isso que é mais legal. Então, vou falar, é uma experiência, assim, muito legal. Muito obrigada, viu, Thaís? Gratidão Por por vocês. compartilhar a tua experiência, porque são consciências mais elevadas, né? Elas acabam estando aqui num plano físico, se conectando conosco pela matéria, porque muitas pessoas ainda não conseguem só se conectar mentalmente. A gente está fazendo esse movimento de transição de estar indo para uma coisa mais quântica, de estar indo para uma telepatia, alguma coisa assim. Mas a gente ainda está muito aqui no 3D, no físico. Então, às vezes, a matéria é muito legal para a gente trabalhar. E eu uso muito crânios em terapia também. Então, colocando, às vezes, o crânio. Eu fiz com elas lá com o pessoal do curso, ou com pessoas que eu atendo. E eu coloquei assim, acima da cabeça, ou às vezes eu coloco, por exemplo, uma pessoa que eu fui essa semana, eu coloquei ele numa mesa de apoio, alinhado com a cabeça, com o eixo dele, e depois eu peguei o crânio, era um menor, né? Mas eu peguei o crânio e passei ele sobre todo o campo dele. E fui mexendo. Então, são inúmeras possibilidades. Você pode unir com um crânio desse que seja um pouco menor, embaixo do travesseiro, ou do lado do criado, para pedir para ele te trabalhando à noite. Então, são várias formas de trabalho, tá? Mas hoje eu queria trazer, então, para vocês aí um pouco dessa conexão com esse crânio. Tá, você ainda está com a mão levantada? Trazer a conexão com vocês para esse crânio, para vocês irem sentindo um pouquinho. Talvez alguns sintam mais, outros sintam menos, gente, porque nem todo mundo tem a mesma frequência, mas se permitam, se abram para ele, para que ele possa trabalhar
dentro da energia de cada um, no que ele puder estar equilibrando, tá? Então, eu vou colocar aqui a minha tela maior, tá? Vamos ver. Tá aparecendo grande aí para vocês? Tá. Vou tirar esse... Tá dando para vocês verem o crânio? Só para vocês poderem se conectar. Ele tem, gente, muitos arco-íris, muitos espelhos. A luz aqui não está arredando, mas acho que se eu tirar a luz vai ficar pior. Deixa eu... Fica melhor assim para vocês se conectarem ou não? Eu particularmente gosto mais, não sei as outras Eu acho pessoas. melhorou bem. Então, ficou bom, sim. vamos assim. Melhorou bastante. Melhorou bastante, para vocês verem? Ó, Melhorou. ele tem muitos arco-íris. Aqui Dá não pra dá ver dando melhor. para ver tanto, mas ele tem um arco-íris aqui, é uma forma que lembra um crânio, tá? É muito engraçado, um crânio com dentro de outro crânio. Dá para ver. Dá para ver? Dá para ver direitinho, tá? Aqui, né? Um olho, outro olho, Uhum. a boca. Ele é muito Tá engraçado, sim. esse crânio. Tá? Eu não vou... Tá aí. Bom, eu vou falar o nome dele para vocês também chamarem, mas eu não vou falar a qualidade dele. Eu vou esperar a gente passar pela meditação e vocês compartilharem algumas experiências. Tá bom? Thaís, Oi, posso perguntar uma coisa? diga. Você sabe a origem desse crânio que você tem? Esse aqui eu comprei num revendedor, então eu não... Ele é aqui do Brasil mesmo, mas eu não saberia te dizer quem foi o lapidador. Porque às vezes eu compro direto do lapidador ou eu sei quem foi o lapidador. Mas esse aqui, eu comprei com um vendedor, e depois eu posso passar o nome para vocês, não tem problema nenhum, tá? E ele vem com o troninho. O lapidador é que fez, o vendedor é que fez o troninho para ele ficar, porque ele não para em pé. Eu perguntei porque ele me lembra uma coisa. Pode Não sei se eu falar. posso falar. Ele me lembra aquelas múmias incas que foram encontradas, cujo crânio sofreu trepanação, Uhum. sabe? A gente tem esse tipo de crânio também, mas é mais o tipo mexicano também, que aí é quando ele cresce para trás. Eu tenho alguns deles também, desse que cresce mais para trás. Mas está tudo certo. Esse aqui tem uma energia bem gostosa, acho que vocês vão gostar bastante. O nome dele é Morina, tá? É o nome que ele se apresentou para mim. E, gente, não quer dizer que, de repente, ele vai falar o mesmo nome, a mesma consciência para você. Mas se vocês vierem amanhã ou depois e falar assim, nossa, eu estou precisando de uma ajuda, Morina me ajuda. É uma chave de conexão para vocês, tá? Por esse nome, Uhum. ok? Eu vou pedir para vocês olharem bem nos olhos dele, tá? Respira fundo, olha algumas vezes. Todo mundo fechando os olhos, se conectando com a energia da Morina. Se permitindo que essa energia comece a envolver vocês. Alguém está com o microfone aberto? Eu vou pedir para fechar os microfones. Acho que agora está todo mundo fechado. Depois vocês abrem. Permitindo que essa energia da Morina possa estar chegando até vocês, expandindo, envolvendo de uma forma bem sutil o campo de todos vocês.
cada um pedindo, de repente pode pedir para dar um foco em especial nessa harmonização. Ah, de repente eu estou com uma dor em alguma coisa, em um projeto, alguma coisa. Vocês podem intencionar. Às vezes ela pode estar mostrando alguma imagem, uma sensação, cheiro, cor. Se conectem com essa frequência de harmonização, de equilíbrio. Podem intencionar, às vezes, alguma coisa que vocês saibam que é um conceito obsoleto, que não faz mais sentido, algo que vocês precisem trabalhar. Por exemplo, eu preciso praticar mais exercício, ou alguma coisa, eu preciso começar a ter mais foco. Peçam para te ajudar, para tirar os conceitos limitantes, os padrões de estagnação. Trabalhando a energia do mental, do emocional, do psíquico, alinhando seus corpos, trabalhando tanto na circulação física quanto na circulação energética. Alguns podem perceber movimentos ou pequenos espasmos. Qualquer inconveniente, se sentirem dor, pontada, eu agradeço e libero. Se abram para receber mensagens dela, que podem ser imagens ou palavras. Podem perguntar orientações sobre como proceder dentro do campo que vocês estão sendo trabalhados. Alguns podem estar percebendo alinhamento do coronário, leveza no campo, faz parte do trabalho, ou algum outro chakra que está precisando ser balanceado. Podem convidar como você pode me ajudar no dia de hoje e simplesmente se entregue.
Pode inspirar profundo, para receber mais energia, mais prana que está sendo emanado. E vamos voltando aos poucos, percepção do nosso ambiente, voltando para o nosso corpo, sentindo os pés, sentindo as mãos, respirando profundamente. E cada um no seu tempo, abrindo os olhos, se conectando novamente aqui com o crânio. Voltando para aqui agora, todos abrindo os olhos. Está todo mundo bem? Alguém está precisando de ajuda para aterrar? Eu estou bem. Bem. Quem tiver, já bebe um copo d'água aí, que ajuda a integrar essas energias. E eu queria saber de vocês como é que foi a experiência. Quem quiser compartilhar. Oi, Thaís. Luciane Oi, aqui. Lu. Tudo bem? Tudo. Ah, minha nossa. Então, para deixar tempo para cá, pessoal, sabe a resposta? A Veio, resposta? veio a resposta. A resposta. A resposta que já estava aqui no coração e que você não entendia, porque não é possível que é isso que a vida está querendo me mostrar. Não é isso, claro que não é isso. E aí ele trouxe a história, Uhum. sabe? Em detalhes, em detalhes. Muito Faça bom. isso, faça. Às vezes, Ai, gente, as pessoas podem não ter recebido tão claramente quanto a Lu, mas comecem a perceber sonhos, comecem a perceber coincidências nos próximos dias, porque a resposta, como vocês abriram, a resposta vai chegar para vocês. Às vezes é um anúncio que vocês veem, uma pessoa fala alguma coisa e de alguma forma a resposta chega. então, para finalizar, porque antes de você trazer a conexão, tinha uma barreira aqui. Eu sei que tem o que está aqui, isso é indiscutível. Por que é que eu não estou querendo estar aqui? Antes de, quando você estava explicando, eu falei, ó, e aí veio a palavra medo. Medo, medo. E aí eu reconheci o medo, e aí quando você pediu a conexão, veio toda a história. Então veio por partes, sabe? Uhum. A Muito história bom. veio por partes. Muito forte, muito forte. Então eu não estava nem esperando muita, sabe? Não estava Uhum. esperando muito. Porque a gente tem muitas vezes, em se falando de crânios, né, existe todo um arquétipo de morte, de perigo relacionados aos crânios, né? Mas isso foi uma coisa que foi incutida dentro das diversas sociedades, realmente, para que a gente não se aproximasse tanto dessa ferramenta de trabalho, para que a gente se mantivesse um pouco mais distante disso, tá? Então, gratidão. Mônica, que levantou a mão.
Então, primeiro começou a ver uma limpeza, eu vi como se fosse uma bailarina com uma saia bem rodada, ela ficava girando, então ela limpava um tanto, aí vinha um insert, aí girava mais um pouco, era a partir da saia aqui, ó, limpando, né? Aí, e quando eu fui entrar, né, nos olhos, aí falou assim, não, você não vai entrar pelos olhos, você vai entrar pelo meio dos olhos. Então, eu entrei por um outro lugar que era no meio dos olhos, foi a entrada que foi, assim, né? Uhum. Aí nessa limpeza, limpou uma memória minha lá de trás de bloqueio de comunicação, de coisas que eu ainda preciso fazer, e limpou, por consequência, meu filho, assim. E aí, no fim, veio uma página, falou, abre essa página desse livro. Aí diz assim, é uma frase que diz assim, e agora que vim, eu abri os portais de luz e abri os caminhos que conduzem à luz. Quem, portanto, fez o que é digno dos mistérios, que receba os mistérios e entre na luz. Muito bom. Gente, eu estou achando tão fantástico que vocês estão se conectando com a frequência desse crânio. Como eu falei, eu não queria falar da frequência desse para não induzir vocês. Mas crânios têm personalidades diferentes, vamos dizer assim. Uns são mais ativos, outros mais receptivos, um tem a energia mais de terra, de Exu, outros têm energia mais angelical. Então, eu estou achando bem interessante. Gratidão, Mônica. Ellen? Ellen, você precisa abrir... Oi, Thaís. Eu trouxe esses 2 crânios para interagirem com o seu crânio e eles foram nominados hoje, né? Olha que fantástico. Eu comecei com esse daqui e, em seguida, esse veio e trabalhou junto com ele. E, no momento em que eu coloquei esse pequenininho na palma da mão, junto com esse maior, ele começou a vibrar. A palma da minha mão vibrou muito, mas muito intensamente. Ele estava trabalhando limpeza e ancoramento e aterramento. E, no início da meditação, eu me vi numa praia e via uma tempestade distante. Então, por aquele local havia passado um temporal e havia levado já os trovões e relâmpagos para longe. Então, a mensagem que eles passaram foi: a tempestade já está distante, você agora vai ordenar a bagunça que o temporal deixou. Então, assim, eu achei bem legal, porque no momento em que eu botei, pediram para trazer o crânio fumê, ele começou a vibrar, como se estivesse ajudando também a fazer esse equilíbrio energético para auxiliar na limpeza, né? Achei bem legal. Muito bom. Esses crânios, às vezes, que já estão, por exemplo, esse aqui, que já é um crânio ativado, ele ajuda também a ativar os outros crânios, né? Então, por isso que eu falei, quem tiver, traz, porque mesmo que o seu crânio já esteja ativado, ele vai trazer, eles vão trocar uma experiência, porque não é só para você que ele manda a mensagem, ele manda também, troca experiência com os crânios de vocês. Então, é muito legal, por isso que eu falei, convidem. Gente, eu sempre quando eu vou ver curso, assistir alguma coisa, às vezes presencial, online, eu levo um crânio. Se é presencial, eu boto uma galera aqui na minha frente. Se é online, né? Se é presencial, eu levo um só, assim, para não criar muito drama, né? Uhum. Mas é muito bom. Gratidão. Carla? Eu fiz isso também, Thaís, e eu fiquei com o crânio na minha mão o tempo todo, e a minha mão ficou muito quente mesmo. E eu pedi a ele que fizesse isso, né? Então, tá cheio de coisa para aprender aqui, com certeza, para chegar para mim, né? E logo que você falou para a gente se conectar, engraçado que dessa vez foi diferente a meditação. Eu não vi imagem, não ouvi nada, eu só senti. Eu senti muito forte a minha mão, né, com o crânio, senti muito forte também o terceiro olho, e o meu braço esquerdo ficou pulsando, sabe? Sabe quando a gente está com estresse que o olho fica pulando assim, Sim, sabe? aquela tetania. O braço ficou assim, meu braço esquerdo,
Mas logo que você falou, conecte-se com ele, veio uma única imagem. É como se ele tivesse me envelopado sabe aqueles cristais que são no formato da chama? Sim. Ele lembra um pouquinho essa chama, né? É isso, ele lembra, mas não era, não sei se era ele, mas é como se ele tivesse me envelopado e numa chama azul. Isso nunca tinha aparecido para mim e eu achei assim, me deu uma calma, sabe? Uma paz, foi uma sensação muito gostosa. E no final, quando você falou, eu não lembro qual foi o comando que você deu, mas já estava quase no final da meditação, ele saiu da sua mão e veio para o topo da minha cabeça. E eu sentia como se fosse realmente uma cascata de energia, sabe? Descendo em mim, né? Foi bem forte. E aí você encerrou a meditação e começou a ver aquelas sensações de enjoo, sabe? Quer dizer, tava tudo, né? Me aterrei, passou numa boa, mas eu achei muito interessante que ele me envelopou. Eu achei o máximo. E também crânio tem isso. Você falou que ele foi para aí, assim como a Rô também no começo falou que ele foi lá para ela, já se projetou quando sumiu da imagem. Então, crânio tem muito disso, gente. Vocês pedirem por ele e ele vai. Então, é muito forte, porque ele está ancorado num cristal aqui, mas é uma consciência que é multidimensional, então ela pode ajudar várias pessoas. Eu sempre falo, eu estou guardião desse crânio. Esse crânio não me pertence, digamos assim. Óbvio que assim, o cristal me pertence, alguma coisa assim, mas a consciência não me pertence. Então, os crânios que eu vou estar apresentando para vocês, assim, a esse aqui, vocês já podem chamar ele para ajudar quando vocês precisarem. Ele já está disponível para vocês se conectarem a qualquer momento, seja por rever o replay da meditação, ou seja, por simplesmente chamar o nome dele. Tá? Ou se você, puta, não lembra o nome, mas lembra da imagem, vocês podem chamar pela imagem dele. E é muito interessante esse processo. Deixa eu ver o que o pessoal escreveu aqui no chat. Ok. O meu também foi muito bem direcionado, a meditação. Para mim, trouxe um alívio de um desconforto físico. Passou de vez, Mariana, esse desconforto? Acho que sim. Ana Lúcia, senti como se alguém estivesse tocando meu terceiro olho. Nádia, você quer falar? Você levantou a mão aqui? Cadê a Nádia? Ainda está aí ou se ela já caiu? Oi, Acho que ela não... tá me ouvindo, Thaís? Tô. Oi. A conexão para mim foi muito fantástica. A hora que você pediu para que nós olhássemos para ele, eu vi praticamente os seus olhos. Para mim, ele se apresentou de olho claro. Ele tem os olhos verdes. Ele diz que vem de uma dimensão de mais de 2000 séculos. Imagine como ele é antigo. E na hora que eu pedi uma ajuda, a única coisa que eu ouvi foi: vem comigo. Era tanto vento, Thaís, que eu pensei que eu fosse ser banida do planeta. Eu falei, ele vai me levar para um lugar que eu não sei onde acabou parar. Foi uma velocidade muito grande de ar. E eu tenho um crânio, né, que eu acredito que se conectou muito bem. O que eu consegui ver no seu crânio foi um par de olhos claros, esverdeados igual os seus, de uma grande concentração, e a única coisa que ele disse: vem comigo. Foi muito vento que eu recebi, como se ele estivesse limpando tudo, e quando cheguei num determinado local, ao mesmo tempo não tinha nada, ao mesmo tempo tinha tudo. Era um local assim com bastante verde, uma grande estrada a seguir. Ele disse: chegamos, daqui você pode seguir. Foi a única coisa que eu ouvi. E foi uma conexão muito rápida,
mas muito benéfica. Eu me senti muitíssimo bem. Agora, esse par de olhos jamais esquecerei. Muito bom. Então, você já se conecta por aí com ele. Marcante, viu? O olho dele é Marcante. quase que nem o teu. O teu é um pouco mais claro que o dele, mas é um verde com uma pupila bem dilatada. O meio estava bem dilatado, a pupila dele, mas eu vi nítido, nítido, nítido. Perfeito, foi perfeito. Mas muito bom. Esse crânio, ele tem uma frequência assim, mais angelical, mais assim, o angelical para crístico. Então, ele tem essa frequência extremamente Mas elevada. por que 2000 séculos? 2000 séculos é muita coisa. Então, aí a gente vem desde a época que o Criador quis se experimentar, se dividiu em algumas mônadas, e essa é uma das Nós estamos em consciências. 2023, né? Uhum. Ele voltou 2000 anos para trás. E a velocidade do vento que ele me levou é como se eu tivesse voltado todo o meu passado, como se ele tivesse varrido, como se ele tivesse rebobinado a minha história. De um lado, eu queria assistir, mas eu não via, não dava tempo hábil de ver, e aquilo foi, limpou, ele disse, chegamos. Agora você segue. Ao mesmo tempo não tinha nada, era um deserto, parecia areia, mas quando eu olhei assim, estava tudo, tinha bastante verde, só isso, mas um lugar muito simples, muito humilde, nada sofisticado, nada. Uhum. E aí eu despertei a mente. Fiquei assim meio que no ar, né? Chegamos, mas, enfim, vou prosseguir. Então, ele foi fazendo uma limpeza de vocês, dos corpos, em todo mundo, para fazer essa limpeza, esse equilíbrio dos corpos, limpando padrões de memória, limpando conceitos que a gente não precisa mais. Então, esse foi o objetivo que ele pediu para fazer hoje. Né? Dessa limpeza, desse equilíbrio dos corpos, de ir se reconectando. Tá? Obrigado, Thaís, mas eu acredito que dentro da tua concentração, com os teus olhos nos dele, vocês têm um olhar muito similar. Só que eu posso te garantir, é belíssimo o olhar dele, viu? Esse aqui foi paixão à primeira vista. Quando eu peguei ele, então ele assim, se foi uma apaixona pelos coisa teus olhos. assim, que A porta da tua alma. eu não conseguia soltar ele. Então, Que assim, lindo. não tinha. A vibração bateu de cara. Quando a pessoa me mostrou, assim, não tinha jeito. Que lindo. Então, gratidão. Eu que agradeço. Lídia, você ainda está com sono? Já aterrou? Ainda está tranquila? Não? Então, vai respirando profundo, vai sentindo os pés, imagina saindo raízes dos seus pés para você se reconectar, porque a gente subiu para uma frequência extremamente elevada. E hoje, a Rô, que está aqui, ela me falou que a gente está tendo um alinhamento planetário, então tornou ainda a frequência mais forte dessa meditação. Não é à toa que foi feita hoje. Então, vamos saindo raízes dos seus pés e vai se reconectando, trazendo essa frequência para cá. Tá? Conseguiu sentir ou já distraiu aí com a pessoa que entrou aí? Então, vou pedir um elemental, alguma coisa para ajudando a Lídia, se precisar aterrar. Esse elemental do vetiver, para que esteja com ela. E da pirita. Acho que ela caiu. Ok, muito sono. Às 20 horas, minha cabeça começou a doer. Durante a meditação, senti de passar um cristal no local, a dor foi aliviando. E veio o nome Rafael na minha mente. Pode ser o arcanjo Rafael. Esther, você ainda está aqui? Quer comentar alguma coisa? Acho que a Esther. Bom. Gente, vocês têm alguma curiosidade sobre crânio que vocês queiram perguntar? Agora, depois dessa experiência. Thaís, esses crânios que têm esse arco-íris dentro, qual maior expansão de conexão pode se ter com as cores, com a expansão craniana, literalmente?
Você Eu pode me vejo, dizer? eu vejo muito mais assim que não é tanto nem o quartzo, o arco-íris, ou alguma coisa assim, mas muito mais a energia da consciência do quanto que você ancorou nesse crânio, tá? Assim, lógico que você tem um portal multicolor, aí você tem um portal de dimensional no arco-íris. Então, mas é a conjunção da consciência que está ancorando aí com o elemento do material de onde ela foi esculpido, mais a forma como ele foi esculpida. Porque vocês têm crânios que são mais tradicionais, que nem esse aqui do Lu, vocês têm crânios que, de repente, são esses como são viajantes, esses que têm, de repente, mais a cabeça mais alongada. Então, cada forma também vai trazendo uma frequência, cada cristal vai trazendo um tipo de frequência, mas quem predomina mesmo é a consciência. Então, o quanto você se relaciona com esse crânio, o quanto que você está ali se dedicando a essa conexão com ele, com essas trocas com ele, para que vocês vão trabalhando no dia a dia. Tá? Ok. Então, Tá, sempre, obrigado. todos os elementos são importantes. O arco-íris ele vai trazer um panorama, ele abre um portal multidimensional aí sim. Tá? Assim como quartos, assim, por exemplo, crânios que você tem, às vezes, maiores, eles têm uma potência de ancorar a consciência muitas vezes maior do que esse aqui. Porém, crânios menores de materiais que são mais uma frequência elevada, por exemplo, esse aqui, ele tem, esse não, o outro ali, ele tem rutilo, ou eu tenho um pequenininho de larimar. Então, são crânios que têm uma frequência mais elevada, então eles conseguem ancorar a consciência. Os outros menores, eles ficam mais como, tipo assim, você está falando no telefone, mas a pessoa não está ali do seu lado, a consciência não está bem ali, mas você chama e consegue conversar com ela. É nesse sentido, tá? Mas é muito mais importante a sua conexão com o crânio, o seu trabalho no dia a dia com o crânio, e perguntando o que você pode fazer por mim, como eu posso te ajudar, você quer fazer algum ritual, e se permitir indo nessas questões, né? Se permitindo aquele trabalho. É uma mão de duas vias. Você ajuda o crânio te ajuda. Essa consciência do crânio te ajuda. Ok. Tá? Obrigada. Deixa eu ver. Impressionante como eu não estou conseguindo escrever. Tá. A doença... Ok. Depois a gente conversa. Alguém me mandou uma mensagem aqui no particular. Depois a gente conversa aí um pouquinho mais sobre isso. Mas eu acho que o seu crânio vai te ajudar nesse trabalho, nesse processo. Então, vá trabalhando com ele, vá se colocando, pedindo como você pode me ajudar, o que você pode me dar de luz. Vão trabalhando com ele durante a noite, né? Principalmente. Ok? Márcia? Aí, tá me escutando? Tô. Tá. Eu tenho uma dúvida em relação ao crânio, que precisa necessariamente ele estar lapidado, porque o crânio a gente sabe que sofreu uma interferência, foi o homem que lapidou. Eu posso ter uma ponta que tem consciência de crânio? Precisa necessariamente estar lapidado para ele ter consciência? Não precisa. Aqui, ó. Essa aqui é uma consciência que tem um crânio ancorado nela, uma consciência seria de um crânio. Eu sei que ele já me orientou que ele vai ter que ser lapidado depois para trazer isso à vida, tá? Mas você vai estar trabalhando. Porque eles vão também. Só que quando você cria esse formato de crânio, e, gente, muitas vezes os cristais naturais, eles vão fazendo ou numa chapa, ou a forma bruta, eles vão dando aparência de crânio, ou como eu falei, esse aqui, e assim como de uma amiga minha, ele tem um crânio formado pelo arco-íris, então ele já tem uma consciência ancorada mesmo antes de você dar a forma ali. Então, quanto mais você vai trazendo, mais você traz esse arquétipo da consciência à vida, digamos assim. Então, se torna um pouquinho mais fácil, tá? Para conexão, mas dá para também ele ancorar. O Júlio, que é quem foi meu professor de crânios, ele comprou uma purpurita bem grande e estava na sala dele, assim, ficando bem na frente
da entrada no outro espaço que ele tinha. E ele falou, fiquei apaixonado por essa purpurita. Não sei o que. Eu falei, você não percebeu por que você está apaixonado por ela? Ele falou, não, eu simplesmente estou encantado com essa purpurita. Eu falei, olha aqui que você tem um crânio esculpido naturalmente nessa purpurita. E ele não tinha se tocado. Então, às vezes, você tem construções naturais disso. Tá? Você tem, às vezes, a Ellen falou, você tem formatos de crânio perfeitos dentro de uma ponta de quartzo, tá? E, gente, então isso foi um pouquinho do que eu me propus a trazer aqui para vocês, é uma pincelada do que eu vou estar dando no curso. Quem sentir de querer se aprofundar, entender um pouquinho mais, as aulas vão ser online no dia 15 e no dia 17. Eu vou estar publicando agora, assim que a gente desligar aqui, ali para vocês, vai ser via Zoom à noite, vai ficar gravado, vocês vão ter acesso vitalício a essa gravação pelo YouTube. Eu não vou tirar do ar, vocês vão ficar ali toda vez que vocês precisarem. Os slides vão ser mandados para vocês depois. Então, quem sentir esse chamado, tiver essa curiosidade, não, eu quero trabalhar um pouquinho mais com crânios, eu quero entender um pouquinho mais dessa frequência, conhecer crânios de energias diferentes, porque alguns são mais acolhedores, esse aqui mais de limpeza, mas a gente tem crânios para, como eu falei, bater bumbo, que é o meu chefe que me dá ordem, que fala, vai fazer. Eu tenho crânios de acolhimento para quando você está assim, com uma dor muito emocional, muito forte. Então, existem consciências, vocês vão ter acesso a essas energias. A gente vai trabalhar com 3 crânios ancestrais também, para vocês se conectarem. E é isso. Oi, Ellen. Só uma curiosidade, o Elton participou também aqui da meditação, aqui do ladinho, não quis aparecer, e eu peguei esse crânio e um outro irmãozinho dele. O outro era menor do que esse. E aí eu coloquei os dois na mão e eles começaram a conversar. Aí um disse assim para o outro, qual que ele vai escolher? Aí esse que era maiorzinho disse assim, eu, né, que sou maior. E aí o outro disse assim, ah, será? Aí ele disse assim, é claro, ele gosta de tudo grande. Thaís, você acredita? Eu coloquei na mão os 3. Esse era o maior. Você acredita que o outro que era menor se mostrou grande e ele escolheu o outro porque ele era maior? Eu falei, não, esse aqui é o maior. Ele, não, aquele que eu peguei é o maior. Olha só, ele se mostrou maior para ele porque sabia que ele ia escolher o maior. E foi para ele. Mas ele pode, se você tivesse 3, 4, 5 crânios, você podia ter todos eles aí, porque todos eles vão se conectando. Quem fez o presencial, eu recomendei levar crânios, falei assim, até 3 crânios, né? Porque senão a gente não ia ter tanto espaço lá. Falei assim, até 3 crânios, cada um escolham e levem para se conectar com o crânio que eu levei lá, o principal. Porque eles foram trocando, e as pessoas pegaram muita ativação dos crânios ali. Então, e eu achei interessante que o que era menorzinho, ele se mostrou grandão. Ele viu o pequeno como se fosse o maior de todos, e não era, sabe? Isso que eu achei engraçado, que ele como é que eu posso dizer? Fez ali uma ilusão de ótica, que ele enxergou o outro maior, né? E aí esse daqui disse assim, você me enganou. Pois é. Crânios, assim, dá muita Eles história para a gente conversaram assim, sabe? Bem, bem legal. Gente, às vezes eu estou aqui, eles mandam fazer um trabalho, pedem para eu colocar eles numa posição, falar, agora você pode sair do quarto. Eu tenho que sair, tenho que ir embora, porque eles ficam trabalhando. Então, tem disso. Tem muita história de crânio, tem muita coisa para a gente trocar de informação. Vai ter grupo do WhatsApp depois para a gente trocar informação também. E, gente, para quem se inscreveu hoje, tem uma condição especial para vocês, assim, não tem limitação, são 10, são 5, não. Quem se inscreveu hoje vai ter um desconto aí, tá? Eu vou publicar ali no grupo de vocês, no WhatsApp, que vocês vão estar recebendo primeiro. Depois eu também vou estar colocando ali no link ali da minha bio, se alguém quiser depois acessar, mas vocês já vão estar no grupo.
E essa gravação eu vou jogar no YouTube e libero depois para vocês ali o link para vocês poderem rever para as pessoas. Vai estar aberto. Tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado um pouquinho aí dessa experiência com crânios. Normalmente vocês meditam comigo com cristal e hoje convidei para uma experiência diferente. Tá bom? Então, gratidão imensa pela presença de todos vocês. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Thaís. Um beijo. Até mais. Tchau. Gratidão.